Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como se organizar, na verdade como eu me organizo pra estudar pra concurso. O primeiro passo quando você vai estudar pra um concurso é pegar o edital desse concurso e esquematizar ele. Isso a gente chama de edital esquematizado, mas caso vocês, assim como eu, ainda estejam na faculdade, né, não vamos fazer uma prova de concurso agora, não tem por que a gente esquematizar um edital nesse momento. Então, a partir disso, você só precisa focar nas matérias que mais caem e estudar. Para me dedicar ao estudo para concursos, eu já tentei dois métodos: cronograma de estudos e ciclo de estudos. O motivo de eu não usar mais um cronograma para estudar é porque eu não estudo só para concurso, né? Eu tô na faculdade, no quarto período para ser mais exata, e com isso eu não tenho como me dedicar totalmente a um concurso. Aí não dá para ter um horário certinho, assim, bem regrado para eu estudar, até mesmo porque minha faculdade é integral. Tem dia que eu tenho aula mais tarde, tem dia que eu tenho aula mais cedo, tem dia que eu posso chegar atrasada, e eu preciso ter uma liberdade de não me prender a nenhum horário para poder estudar, até porque certamente eu não iria cumprir tudo, embolar, ia engolir barriga, engolir matérias, né, deixar acumulada, ia me sentir totalmente frustrada e assim, acabar com tudo, procrastinar sempre. Então, diante disso, eu passei a estudar por ciclo de estudos, que nada mais é do que um método onde você separa as horas semanais que você tem disponível, mais o total de matérias que você precisa estudar. E aí você vai dividir o horário entre elas. As que eu julgo mais importante, eu coloco um horário a mais. As que eu julgo menos, eu coloco um horário menor. Eu fiz ele no Word, foi bem facinho. Se alguém quiser também posso explicar como faz. E aí, desse jeito, eu fico livre para estudar esse ciclo de estudos no meu ritmo e tento concluir o ciclo em uma semana. Algumas vezes eu concluo ele em menos de uma semana. Isso vai variar, mas o que não varia é que, a partir do momento que o ciclo termina, ele se reinicia. Então, ele não para. E você só pode passar para outra matéria se você terminar que você já está estudando. A minha forma de estudar as matérias que fazem parte do meu ciclo de estudo é a seguinte: primeiro, resumo. Eu faço o resumo depois da leitura do livro, ou uma videoaula, ou a gravação da aula mesmo, ou alguma coisa assim, eu faço depois disso. Aí, durante esse estudo, eu grifo as partes mais importantes e faço as minhas anotações. Esse é o meu resumo. Eu queria ter um caderno específico para resumo. E como esses cadernos, assim, mais bonitinhos, né, para resumo são caros, eu pensei em fazer o meu mesmo. Ele é desse jeitinho aqui. Aqui seria um exemplo de resumo. Aqui tem mais detalhes, mas menos detalhes do que um livro e um pouco mais do que palavras-chave. Ele é mais detalhado do que o mapa mental. Eu faço bem coloridinho, às vezes faço alguns desenhos, e também me ajuda muito, porque assim eu acabo gravando. Aqui tem alguns temas, só alguns. Esse aqui é o meu caderno de resumos. Eu que fiz essa arte aqui. Falta mandar encadernar, mas como eu tô ansiosa pra mostrar tudo, eu vou mostrar logo agora, antes mesmo de encadernar. Eu comprei folha de papel ofício rosa, coloquei algumas, ó. E para separar as matérias, eu comprei esse divisor aqui. Tem 8 cores, mas como o meu ciclo de estudo no momento tem 7 matérias, vai sobrar uma corzinha. Aí eu vou separando conforme a matéria que eu for estudando no dia. Eu fui numa gráfica, pedi para imprimir num papel meio brilhoso, tá vendo? Antes eu não usava um caderno para fazer os meus resumos, porque aqueles resumos eram mais resumos de aula mesmo, assim, fora de concurso, mas acaba servindo para estudar para concurso porque são as matérias que caem. Mas aí agora eu decidi encadernar isso aqui e fazer os meus resumos todos aqui, de forma que eu não fique desorganizada, e minha pasta catálogo vai servir para eu colocar os meus mapas mentais mesmo. Depois do resumo, eu vou para um mapa mental. O mapa mental é como se fosse um resumo 10 vezes mais sintetizado. Eu uso no mínimo, né, para fazer ele 2 cores, e gosto de colocar alguns desenhos que me ajudam a fixar mais aquele assunto que eu tô estudando. Desse jeito aqui, ó. Essa é uma pasta catálogo que eu comprei, ela custou R$12, e esse aqui seria um tipo de exemplo para mapa mental que eu faço depois do resumo, que eu falei sobre dentinogênese imperfeita, né, no estudo da estomatologia. Aí eu faço desenhos, coloco em sintomas, coloco as palavras-chave. Esse aqui seria um outro exemplo de mapa mental. Coloco as palavras-chave, faço desenhos e é isso. E aqui também um outro exemplo, né, de síndrome de Down na estômago. O desenho tá engraçadinho, mas é o jeito que eu gravo. Aí eu coloco os principais sintomas e tudo mais relacionados ao estudo de odonto, né? E coloco os sintomas gerais também, porque a gente precisa saber. O próximo passo, né, o terceiro, é o flashcard. Eu faço um flashcard ao final de cada mapa mental. Se o mapa mental é 10 vezes mais sintetizado do que o resumo, o flashcard é 100 vezes mais sintetizado do que o resumo e que o mapa mental. Desse jeito, ó. Esses são os meus flashcards. Faço eles depois de ter feito o resumo e o mapa mental, onde eu coloco o título na frente, simples, do assunto mesmo, e atrás eu coloco as palavras-chave das chaves, que eu preciso lembrar, sabe? Como eu já estudo muito durante a semana, eu gosto de ficar mais livre durante o final de semana, sábado e domingo. Pra não ficar sem revisar nada, eu gosto de relembrar esses flashcards. E eu faço da seguinte forma: eu tenho
essa pastinha aqui de divisórias. Dentro dela eu guardo algumas provas antigas, mas o principal é o que eu coloco aqui. Peguei 3 divisórias e separei em fácil, médio e difícil. E é aqui onde eu guardo os meus flashcards. Por exemplo, eu estudei uma matéria, acabei de fazer um flashcard, guardo em qualquer lugar. Fácil, médio, difícil, geralmente eu guardo no fácil. E daí, durante o final de semana, eu vou pegar um flashcard. Por exemplo, eu vou pegar aqui aquele que eu tinha acabado de mostrar. Tirei ele do fácil. O título dele é sífilis congênita. Quando eu ler o título, eu vou tentar lembrar o que eu fiz aqui. Quais são os sintomas, o tratamento. Se eu conseguir lembrar com facilidade, ele vai ficar na divisória fácil. Se eu não conseguir lembrar dele com muita facilidade, ele vai vir pra cá, pro médio. Se eu não conseguir lembrar dele quase que nem a pau, eu vou colocar ele na pasta difícil. Dessa maneira eu acabo vendo quais são os meus pontos mais fracos e mais fortes nas matérias e vou revisando no final de semana, colocando dessa forma, fácil, médio e difícil. Depois dos flashcards, eu pego e vou fazer algumas questões. Eu uso os livros que eu tenho de concurso e também baixo algumas provas, por exemplo, prova da aeronáutica. E aí eu pego uma folha de papel ofício e começo a anotar. Número 1, letra X. Número 2, letra X. Faço isso na prova inteira. Nessa folhinha, né, antes de responder, eu coloco a data, a prova de onde é, por exemplo, que nem eu falei, aeronáutica, prova de prefeitura do Rio de Janeiro. E embaixo coloco o assunto. Por exemplo, no ciclo de estudos, a minha primeira matéria é estomatologia. Então eu faço todo esse processo que eu expliquei. E na hora de fazer a resolução de questões, eu pego uma prova e pego as questões só de estomatologia. Resolvo. Depois que eu resolver a prova inteira, eu vou começar a corrigir elas. Que eu acertar, eu coloco um certinho. As que eu errar, eu coloco um xizinho. E depois de fazer essas questões, eu vou pro passo de caderno de erros, que é um caderno que eu mesmo fiz. E é lá que eu vou anotar de forma sucinta cada questão que eu errei. Esse é o meu futuro mais novo caderno de erros. Eu pretendo imprimir, que nem eu fiz essa capa aqui, né, que custou R$ 2,50 a impressão com a folha já. E aí dentro eu fiz 2 modelos, fiz um mais simples, que é esse, e um mais elaborado. E nele vem escrito a matéria e o assunto. Eu vou colocar o dia que eu realizei a questão. E aqui eu vou colocar o motivo do erro, pode ser por desatenção, esquecimento, desconhecimento. E embaixo eu vou colocar o fundamento da resposta certa, né? Onde eu vou explicar a resposta certinha. E aí eu vou tirar xerox, frente e verso, pra não perder, né, folha. E vou mandar encadernar junto com essa minha capinha. Por último, tem a revisão com data programada, que não faz parte do meu ciclo de estudos. Eu faço assim, pela noitinha, ou antes ou depois de um ciclo de estudos, vai variar. Nunca deixo de fazer naquela data que eu estipulei. Eu faço a minha revisão da seguinte forma, preste atenção. 2 dias, 1 semana, 1 mês e 2 meses contados a partir do dia que eu terminei de estudar aquela matéria. Então, por exemplo, se eu estudei hoje síndrome cleido-craniana e vamos supor que hoje é segunda-feira, daqui a 2 dias eu vou estudar de novo, ou seja, eu vou estudar de novo na quarta-feira. Daqui a 1 semana eu vou estudar de novo. E da mesma forma eu vou fazer daqui a 1 mês e daqui a 2 meses. Isso eu tenho por escrito, controlado no meu cronograma de revisões. Tá, mas qual o método que eu uso pra revisar? Pra dar o primeiro passo pra revisar aquela matéria, eu pego o meu quadro, que eu tenho aquele quadro branco, a minha caneta, né, de escrever no quadro, e anoto tudo que eu consigo lembrar daquele assunto. Por exemplo, se eu tô falando de sífilis, eu tento lembrar todos os sintomas, o bichinho envolvido, qual o tratamento, essas coisas. Isso tudo sem consulta. E durante isso eu vou fazendo como se eu estivesse dando uma aula pra mim. Aí o que eu consegui lembrar, show, consegui. O que eu não consegui, agora vai ser hora de tirar a dúvida, porque depois desse passo eu vou reler, né, tudo que eu tenho feito. O que eu não lembrei, eu anoto no cronograma, que ele tem uma parte específica pra isso. Por exemplo, estudei sífilis hoje. Então sempre que começa uma nova revisão, eu começo pelo meu erro antigo e tento lembrar, sem consulta. Como terceiro passo, né, e último do meu método de revisão, eu pego posts mesmo, sabe? E começo a fazer colinhas assim, colo na parede, sei lá, um lugar bem visível. Ou se eu fiz na folha, eu pego essa colinha que eu fiz no post e colo bem nessa folhinha mesmo. Qualquer lugar, sabe? Só pra você olhar direto pra essa bendita folha. Espero que a minha explicação não tenha ficado tão embolada, porque eu não sou tão boa assim pra explicar as coisas, tenho uma dificuldade. Mas espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, dar like, aquelas coisinhas todas.